Desculpa o atraso, me enrolei hoje para chegar aqui, mas a gente compensa mais tarde. Acho que você já... Só você que não, como é seu nome? Felipe, não é com L. A gente estava aqui com todo mundo com a letra L. Hoje Felipe veio diferenciar isso. Mas boa noite de novo. Para quem não assistiu a nossa aula de segunda-feira, meu nome é Paulo, sou professor de Direito Civil e de Direito Processual Civil. E hoje eu vou dar continuidade com vocês àquilo que a gente já tinha visto lá na nossa primeira aula. Era um material que já está aí disponível na área do aluno. Tinham 400 slides ali. Não deu tempo de trabalhar tudo, a gente só trabalhou os 200 primeiros. Mas hoje a gente fecha e trabalha os últimos 200 slides. A gente ainda está na Semana da Mulher. O Dia da Mulher foi ontem, mas é a semana, né? Acordei tão inspirado esses dias, vou botando o pendrive enquanto isso, que eu acordei, sabe quando você acorda com vontade de escrever um negócio? Aí eu acordei com vontade de escrever uma poesia. Aí eu vou escrever. E eu não sei se o pendrive funcionou aqui. Aí tô lá, escrevi a poesia, aí botei no Facebook, depois quem quiser ver, quem quiser dar uma lida, daqui a pouco abre. Depois quem quiser dar uma lida na poesia, o nome da poesia é A Mulher Honesta do Meu Código Civil. Um pouco diferente daquela que a gente já tinha. Cadê, Adalto? Por que não entra aqui? Acho que não está reconhecendo. Não foi reconhecido. O material não está na tela, não? É um pouquinho diferente. Enquanto a Adalto coloca ali, abriu agora. Processual, aula de processo. 2. Valeu. Aquela primeira aula já está no YouTube, quem quiser ver alguma coisa ou outra também, relembrar algum conceito, já estão aparecendo lá. E só para dar emoção. A gente parou no último slide, lá nos 200 e poucos. Então, deixa eu ir avançando para onde é que a gente parou. Salvo engano, foi o 211, naquela parte do compromisso arbitral na cláusula compromissória. Chega lá. Cadê? Já vimos isso. A gente viu bastante coisa, hein? Como eu achei que fosse ser uma aula só, eu acabei correndo naquilo para a gente poder abordar muita coisa. Mas é bom que hoje dá tempo de ver com mais calma. Efeitos do recurso, tudo isso a gente viu. Muita coisa mesmo. Só para vocês verem quanta coisa a gente estudou na aula de segunda-feira, depois vocês podem ver no YouTube. Tá quase chegando lá. Exercício. Pronto, a gente chegou aqui. Como a última parte que a gente trabalhou na última aula foi essa do compromisso arbitral e da cláusula compromissória, vou voltar rapidinho nisso, só para se cair alguma coisa na prova parecida, a gente não pecar pela omissão, mas sim pelo excesso. A última informação que todo mundo se lembra era a diferença entre a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. O que a gente viu aqui? A cláusula compromissória, ela antecede o surgimento de um problema, e o compromisso arbitral, ele é sempre pactuado depois que o problema já aconteceu. Celebra um contrato com alguém e prevejo que, caso algum dia, porventura, surja alguma controvérsia contratual no âmbito daquela matéria, eu vá resolver pela via da arbitragem. O que eu faço? Se eu quiser estipular isso previamente, uma cláusula compromissória, que lá na frente, caso surja um problema, eu não vou abrir mão também do compromisso arbitral. A cláusula compromissória, ela só obriga as partes a lá na frente se submeterem a um compromisso arbitral. A diferença é que na cláusula compromissória, ela obriga a celebração desse compromisso. No compromisso, não há essa obrigatoriedade. Caso surja um problema, as partes vão lá e optam pela solução dessa controvérsia a partir da escolha da arbitragem.
Essa diferença era importante para a gente trabalhar mais ou menos algumas das modificações recentes da nova lei de arbitragem, que foi ano passado. Essa lei alterou um pouco a lei 9307 de 96, que se mantém como a lei da arbitragem, mas que em alguns dos seus artigos sofreu algumas modificações promovidas por essa nova lei da arbitragem. Como foram muitas as modificações, o que eu fiz aqui que não deu tempo de a gente fazer na primeira aula? Eu trouxe as principais inovações dessa lei para a gente pontuar mais ou menos, e se cair na prova alguma questão sobre arbitragem, a gente saber responder direitinho cada uma dessas novidades. Primeira coisa que eu falei para vocês é uma regra que a gente precisa pontuar para daqui a pouco entender o porquê disso. Não se admite cláusula arbitral, cláusula compromissória, em contratos de consumo, e admite-se, por outro lado, compromisso arbitral em contratos de consumo. Pela diferença que a gente acabou de ver, qual seria a diferença prática disso daqui? Cláusula arbitral surge antes ou depois do problema? Antes do problema. Compromisso arbitral depois que a controvérsia contratual já aconteceu. Por que então a jurisprudência anterior, pelo menos a jurisprudência pretérita, definia que não era cabível a cláusula compromissória em contrato de consumo, mas era sim cabível o compromisso arbitral em contrato de consumo? A justificativa para isso daqui era uma disposição lá do CDC que a gente conversou en passant rapidinho na primeira aula, que era a disposição do artigo 51, inciso 7, que dizia que seria nula de pleno direito, por ser considerada uma cláusula abusiva, todos os contratos de consumo que de alguma forma determinassem a utilização compulsória da arbitragem. Qual era a justificativa desse artigo 51, inciso 7? Antes de explicar isso, hoje vocês vão perceber que grande parte do que a gente trabalhar aqui no processo civil, eu vou tentar fazer uns links com o direito civil também, só para vocês se atualizarem com algumas novidades jurisprudenciais, que, como é muita coisa, né, quanto mais informação a gente tiver aqui, melhor. Esse é um bom exemplo, é um tema eminentemente do direito civil que a gente vai trabalhar aqui dentro do processo civil. Essa cláusula, qual era a justificativa dela? A justificativa dela era uma presunção de que o consumidor, por ser hipossuficiente, não saberia em tese o que ele estava fazendo naquela relação contratual. Como é que o consumidor, que é a parte frágil, a parte fragilizada daquele contrato, daquela relação de consumo, como é que ele, antes do surgimento da controvérsia, vai abrir mão da chance de talvez levar aquilo ali para o judiciário? Por entender como uma cláusula abusiva, uma cláusula nula de pleno direito, o que se entendia? Artigo 51, inciso 7, toda cláusula compromissória seria vedada dentro das relações de consumo. Só que isso em relação à cláusula compromissória. Compromisso arbitral, sem qualquer problema, sem quaisquer problemas, o consumidor podia chegar ali e celebrar aquele compromisso arbitral, caso surgissem vicissitudes contratuais ali. Qual é a grande novidade que aconteceu em relação à arbitragem que a gente precisa trabalhar? Recentemente, um julgado do STJ, que eu falei para vocês na primeira aula, modificou um pouco esse entendimento, só que não modificou formando jurisprudência. Como foi uma decisão de turma, ela apenas simboliza, talvez, uma mudança de jurisprudência, uma mudança de entendimento nos julgados vindouros. Por que isso? Antigamente, qual era a posição pacífica que se tinha? Chegavam alguns consumidores na justiça e diziam o seguinte: não, peraí, eu quis celebrar aquela cláusula compromissória. Por mais que ela fosse considerada abusiva pelo artigo 51, inciso 7 do CDC, eu quis fazer aquilo. Eu sou um agente capaz, eu sei o que eu estou fazendo. O objeto é lícito, possível e determinável. A forma não foi defesa pela lei, nem se exigiu uma prescrição legal específica para aquele contrato. Por que então o ordenamento jurídico vai vedar que eu celebre esse pacto? O que os consumidores, portanto, pleiteavam? Pleiteavam a afirmação da autonomia privada. Só mais uma dica aqui, numa prova discursiva, evitem usar em direito civil a expressão autonomia da vontade. A autonomia da vontade era a ideia anterior à autonomia privada. Hoje a autonomia da vontade, ela deu lugar a quê? A autonomia privada pautada pelo quê? Pela boa-fé objetiva. Então a autonomia da vontade, ela deixava muito livre ao arbítrio das partes. E o que se entendeu ao longo desses anos todos? Que num cenário de igualdade formal, onde todo mundo é igual perante a lei, a liberdade entre o fraco e o forte oprime. E por essa razão, o que se precisou entender? Você não tem uma autonomia da vontade das partes, você tem uma autonomia privada pautada pela boa-fé objetiva.
Outra coisa também, só uma dica discursiva, não falem também princípio da boa-fé objetiva. Não existe um princípio da boa-fé objetiva, existe um princípio da boa-fé, porque o princípio da boa-fé já é uma inerência da boa-fé objetiva. Uma coisa é a boa-fé subjetiva, que não é princípio, aquela liberdade de convicção. Outra coisa muito diferente é a boa-fé objetiva, que essa sim é um princípio contratual. Feito esse aporte, o que se entendia nessa época? Então, peraí, ainda que o consumidor tenha uma esfera de autonomia privada, essa autonomia privada tem que ser relativizada à luz das regras protetivas do direito do consumidor. É mais ou menos a lógica que vocês raciocinam dentro da sistemática do direito do trabalho, que ainda que você possa pactuar algumas cláusulas do contrato de trabalho, algumas você não pode abrir mão. Por que isso? Porque é uma presunção de que há uma hipossuficiência daquela relação que precisa da tutela do direito e de modo que ela não pode abrir mão dessas disposições. Isso sempre foi a jurisprudência pacífica e o que aconteceu recentemente? O ministro Luiz Felipe Salomão, relator dessa decisão, disse o seguinte, olha só, dentro da lei da arbitragem há um dispositivo que autoriza expressamente a celebração das cláusulas compromissórias em contratos de adesão. Então, o que se entendeu a partir desse julgado do STJ? A lei da arbitragem autoriza que em contratos de adesão houvesse a celebração de uma cláusula compromissória, desde que coincidissem dois requisitos. Um, o consumidor quisesse fazer aquilo ali, e dois, aquela cláusula compromissória fosse destacada no contrato, em negrito, em outra cor, sublinhada, não sei, de alguma forma que efetivamente o consumidor, ao assinar aquele contrato, ou qualquer outro contratante, ao assinar aquele contrato, ao celebrar aquele pacto, soubesse que estava celebrando uma cláusula compromissória. Então vejam bem o que eu falei para vocês. A lei da arbitragem autoriza a celebração de uma cláusula compromissória em contrato de adesão. A pergunta que eu faço para vocês agora é a seguinte: todo contrato de consumo é um contrato de adesão? Não. Nem todo contrato de consumo é um contrato de adesão. É possível que nós tenhamos contratos de consumo que não sejam de adesão, assim como é possível que nós tenhamos contratos de adesão que não versem sobre a questão de consumo. A recíproca aqui é verdadeira. Mas o que entendeu o ministro Luiz Felipe Salomão? Peraí, se a lei da arbitragem autoriza que eu celebre uma cláusula compromissória em contratos de adesão, que pela lógica o consumidor também teria sido tolhido de poder escolher se queria ou não queria celebrar aquela cláusula, eu vou aplicar por analogia esse entendimento e vou autorizar também a celebração de uma cláusula compromissória em sede de contrato de consumo. Só que essa decisão do ministro recente, essa decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, ela vai de encontro, ela contraria aos outros julgados mais antigos, por exemplo, da ministra Nancy Andrighi. Vários julgados dela, vários votos condutores dela, diziam o seguinte: ainda que haja autonomia privada, por se tratar de uma relação protetiva, o consumidor não pode ser obrigado à celebração de uma cláusula compromissória. Essa discussão da jurisprudência, essa discussão doutrinária, ela foi mantida pela nova lei da arbitragem, porque lá você continua prevendo a seguinte disposição: em regra, pela lei, não se admite, pelo CDC, combinado com a lei da arbitragem, que você celebre uma cláusula compromissória em contrato de consumo. Pela jurisprudência, talvez você possa fazer isso. Qual a justificativa? O que se chama de análise econômica do direito. Não sei se todo mundo aí de casa, vocês aqui já ouviram falar nisso, mas o que é mais ou menos, em linhas gerais, uma análise econômica do direito? Você se valer de instrumentos eminentemente econômicos, lá da economia, caso você entenda que a ciência é uma economia, ou caso você entenda que a economia é uma mera filosofia, o fato é que a análise econômica do direito faz com que você enxergue dispositivos jurídicos à luz de outras ciências. Então, por exemplo, uma regra aqui eminentemente jurídica está vedando. Você não pode celebrar uma cláusula compromissória em contrato de consumo. O que você faz? Você faz uma interpretação contra a legem, muitas vezes. Ninguém duvida que uma interpretação do STJ que autoriza a cláusula compromissória aqui viola a disposição literal da lei. Ainda assim, você admite que haja uma interpretação se valendo do quê?
proporcionalidade, razoabilidade, qualquer outro critério principiológico que autorize que você divirja, por exemplo, do que a lei determina. Certo ou errado, eu não sei, mas o fato é que essa é uma jurisprudência recente que vocês precisam conhecer, não só para uma prova de múltipla escolha, como também uma discursiva. O que mais que há de diferente nessa legislação nova da arbitragem que vocês precisam conhecer? A questão que é muito importante para uma prova de TRT é saber em que medida se autoriza, em que medida se aceita a celebração de uma arbitragem em contratos de trabalho. Por que não se aceitaria uma arbitragem em contratos de trabalho? Pela mesma lógica que a gente viu em relação ao direito do consumidor. Se você tem no direito do trabalho um princípio tutelar, um princípio protetivo, em que o empregado se submete em tese a uma subordinação jurídica do empregador, você entende que ele mereça alguns dos critérios diferenciadores para proteger aquela relação contratual. Por conta disso, o que sempre se entendeu, ao menos majoritariamente? E a lei da arbitragem nova repete essas disposições. Você não admitiria celebração de arbitragem em dissídios individuais de trabalho, mas, por outro lado, você admitiria, sim, a celebração da arbitragem em dissídios coletivos. Qual a razão disso? Qual a justificativa disso? A justificativa é o artigo 114 da Constituição, que, ao tratar da competência da Justiça do Trabalho, lá no seu parágrafo 2º, o que ele disse? Olha só. Recusando-se quaisquer das partes, a negociação coletiva ou a arbitragem, é facultado às mesmas de comum acordo ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica. O que importa aqui para a gente nessa parte de civil e processo civil? Se as partes podem se recusar à negociação coletiva ou à arbitragem, o que você pode entender a contrário senso? Que se elas podem se recusar a uma arbitragem, porque a arbitragem em dissídios coletivos é o quê? Autorizada. Por força desse artigo 114, parágrafo 2º, a doutrina majoritária vai entender o quê? Até mesmo a jurisprudência do TST vai entender o quê? Que é cabível celebração de arbitragem em dissídios coletivos de trabalho. Ninguém discute em dissídios coletivos, mas em dissídios individuais. O que se entende, como é que a doutrina costuma discutir isso, como é que isso pode aparecer numa prova relacionando esse assunto com o tema da arbitragem. Muita gente, talvez a doutrina majoritária, entende que essa vedação de arbitragem, essa possibilidade de arbitragem coletiva, seria um silêncio eloquente da Constituição. Porque se ela quisesse autorizar uma arbitragem, se ela quisesse autorizar uma arbitragem em contratos de trabalho individuais, o que a Constituição teria feito? Dito expressamente. Como ela não disse absolutamente nada, o que se entende? Teria havido um silêncio eloquente para vedar a celebração de uma arbitragem em contratos individuais de trabalho. Mas será que isso faz muito sentido? Será que sempre a realização de uma arbitragem num contrato individual de trabalho vai necessariamente implicar prejuízo para o trabalhador? Por que eu estou perguntando isso? Lá na CLT, você tem um dispositivo que vocês com certeza já conhecem de trás para frente, que autoriza, o 769 da CLT, que você utilize subsidiariamente as normas de direito processual comum, subsidiariamente as regras das leis consolidadas na CLT. Isso justificaria, para grande parte da doutrina, que se eu posso usar subsidiariamente dispositivos eminentemente civilistas dentro da Justiça do Trabalho, estaria assim autorizada a utilização da arbitragem em contratos individuais. Qual é a resposta definitiva para isso? É controvertido na doutrina, majoritariamente os julgados vão vedar a celebração de arbitragem em contratos individuais, mas de qualquer forma, numa questão discursiva, por exemplo, vocês têm que saber dialogar com isso e reclamar que nem sempre, pode ser que em algum exemplo específico, o trabalhador não necessariamente se mostre uma parte prejudicada, tá certo? O que mais que tem de novidade na lei da arbitragem, só para vocês conhecerem? Antigamente, quando você tinha só a lei de 96, sem as alterações recentes de 2015, o que se entendia acerca da arbitragem? Que você não poderia proferir sentenças parciais. Isso, inclusive, vai se modificar no novo CPC, não só na arbitragem, mas em quaisquer outros processos, você hoje vai poder admitir um julgamento cindido. É possível que você julgue antecipadamente uma determinada matéria, um determinado capítulo, aquilo que a gente viu na primeira aula, um determinado capítulo da sua sentença, você pode julgar desde que aquela matéria já esteja pronta para julgamento.
Para que você vai protelar? Para que você vai postergar o resultado do conflito se você já tem uma resposta definitiva para uma das matérias, uma das pretensões que foram deduzidas em juízo? Por conta disso, você já admite essa sentença parcial no novo CPC. Muita gente vai criticar com base naquele princípio da vedação do não julgamento, aquela ideia de que você não pode fazer non-liquid, você não pode não julgar, você não pode se abster de julgar, mas isso é revisado pelo novo CPC, mas como eu falei na primeira aula, não vamos pensar nisso agora, porque na prova de vocês só vai cair o CPC de 73. Essa possibilidade de que os árbitros profiram sentenças parciais, ela simbolizou, na verdade, a superação de uma disposição antiga da Lei 9307 que vedava essa conduta. O que se diz hoje com a inclusão da Lei 13.129? Os árbitros poderão sim proferir sentenças parciais. Isso representou uma modificação uma modificação da legislação anterior de arbitragem, que lá no artigo 32, inciso 5, dizia que era nula uma sentença que não resolvesse o conflito integralmente. Então o que vocês têm que fazer? Caso a lei de vocês ainda não esteja atualizada, vá lá no artigo 32, inciso 5 e risca, porque a nova legislação alterou essa nulidade, passando a admitir, no artigo 23, parágrafo 1º, sentenças parciais em arbitragem. O que mais que a gente tem de novidade? A criação de uma figura chamada de carta arbitral. O que seria a carta arbitral? Mais ou menos seguindo a lógica da carta precatória e da carta rogatória, a carta arbitral seria aquele exemplo em que o árbitro poderia pleitear providências jurisdicionais de quem? De um juiz togado. Muita gente discute que a arbitragem não seria um exemplo de jurisdição. Há quem diga que o árbitro não exerce jurisdição, porque a jurisdição, em tese, seria a manifestação de dizer o direito por força de quem? De um juiz togado do Estado juiz. Só que se você entender, fizer uma interpretação ampliativa da arbitragem, da mediação e da conciliação como meios alternativos de solução do conflito e como equivalentes jurisdicionais, o que muita gente entende? O árbitro é, sim, exercente de jurisdição. Eu, particularmente, talvez discorde disso, mas o fato é que no novo CPC essa discussão ela é sintetizada e abolida, mas eu ainda assim mantenho a minha opinião de que um equivalente jurisdicional não é a mesma coisa. Quando uma coisa é equivalente à outra, ela não é igual, ela é equivalente. Então jurisdição é jurisdição e efetivamente equivalente jurisdicional é equivalente jurisdicional. Mas de qualquer maneira, é bom a gente saber a criação dessa carta arbitral como um instrumento para que o árbitro dialogue com um juiz togado. Ele pode pedir uma providência, uma condução coercitiva de alguém, que agora está na moda falar em condução coercitiva, pedir a condução coercitiva de alguém para, de alguma forma, auxiliar, salvaguardar a nossa medida arbitral. A carta arbitral está prevista lá no artigo 22C dessa nova lei de arbitragem, que autoriza que, de alguma forma, o árbitro requeira alguma providência do órgão jurisdicional. É bom vocês saberem essa criação desse instituto que ainda não existia na legislação anterior. O fato é que, voltando a tudo aquilo que a gente já viu nas primeiras aulas, uma questão não pode nunca ser esquecida. De todas as preliminares que a gente estudou lá no artigo 301, uma única preliminar não podia ser arguída de ofício. Foi assim que a gente terminou a nossa primeira aula. A única preliminar que não poderia ser arguída de ofício seria justamente a exceção relativa à existência de um compromisso arbitral. Quaisquer daquelas outras providências preliminares contidas no artigo 301 podiam ser alegadas de ofício, mas a existência de uma convenção de arbitragem não poderia ser alegada de ofício, demandaria a arguição da parte para que aquilo ali pudesse ser discutido. Isso daqui faz com que nós façamos um pleonasmo feio, mas só para a gente entender o seguinte: se de tudo aquilo que a gente viu no artigo 301, só a convenção de arbitragem não pode ser arguída de ofício, qual é a pergunta que eu faço para vocês? Incompetência absoluta pode ser arguída ou deve ser arguída de ofício? Com base no que a gente acabou de falar. Pode e deve, porque a única hipótese em que não se admite a arguição de preliminar de ofício é a do compromisso arbitral. Perfeito, então. Tanto isso é verdade que não só o 301, parágrafo 4º, confirmam isso que vocês me responderam, como também o 113 do CPC confirmam e garantem, que a competência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada
por se tratar até mesmo de uma questão de ordem pública, em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, independentemente de exceção. Lá no final, a gente vai falar sobre as formas de resposta do réu, e vocês já sabem que, além da contestação e da reconvenção, a exceção também é uma forma de resposta do réu. Mas a exceção como resposta do réu é a exceção de incompetência relativa, exceção de suspeição, exceção de impedimento. A incompetência absoluta não precisa de exceção. A incompetência absoluta prescinde de exceção. Basta que a parte alegue e que, de ofício, inclusive, o juiz possa reconhecer a qualquer tempo e em grau de jurisdição. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Por que eu estou fazendo essa lógica com vocês? Se é assim tudo que a gente disse, a incompetência relativa segue a mesma lógica da incompetência absoluta? Sim ou não? Será que a incompetência relativa pode e deve ser declarada de ofício? Perfeito. Perfeito. Tem a súmula 33 do STJ, que diz exatamente o oposto do que eu perguntei para vocês. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Não pode ser declarada de ofício. Se a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e a incompetência relativa pela súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça não pode ser declarada de ofício, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: será que não pode mesmo? Tem certeza de que não pode? No JEC pode. De verdade? Relativa? A relativa. Pode ser declarada de ofício? Em certo caso, sim. Que caso? Da demarcação de... Tá chegando. Territorial. Isso, perfeito. Em que caso? Do artigo 60. Tá chegando lá. Tá chegando lá. Leonardo tá chegando lá. Propriedade, demarcação de terra. Nem precisei chegar, ó, no jura. Teve o é mesmo, é verdade, jura? De Leonardo já adiantou que, além dessas hipóteses que vocês pensaram, a hipótese do 112 do CPC, a nulidade da cláusula do foro de eleição, por mais que foro de eleição seja uma matéria arguível como incompetência relativa, ela deve ser declarada de ofício pelo magistrado. Artigo 112 do CPC, argue-se por meio de exceção a incompetência relativa. Nenhuma novidade. Parágrafo único. A nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode, e mais do que pode, deve ser declarada de ofício pelo magistrado, que vai fazer o quê? Vai declinar para o juízo competente. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Lá na súmula 33 do STJ, faz uma remissão para o artigo 112 do CPC e no artigo 112 do CPC faz uma remissão para a súmula 33 do STJ. Eles adoram perguntar isso e comparar essa diferença. Tá certo? Tudo isso que a gente já viu até aqui, a gente não viu, claro, todas as preliminares, porque não tem porquê a gente perder tempo com preliminares que não vão cair em prova. A gente viu aqui só as preliminares mais importantes, as preliminares que mereciam maior destaque. Só que agora que a gente acabou de ver as principais preliminares, o que eu queria perguntar para vocês? Quais outras ideias do direito processual civil se parecem muito com as preliminares, mas que com elas não se confundem? Preliminar é muito parecida com duas outras coisas. Que coisas são essas? Preliminar é muito parecida com outra coisa que começa com P e outra coisa que começa com M. Preliminar é muito parecida com as prejudiciais e muito parecida com o mérito. Qual é a diferença entre preliminar, prejudicial e mérito? Vai ser uma diferença em relação à consequência. Preliminar vai ter uma consequência, que a gente vai ver daqui a pouco, vai ser uma extinção sem resolução de mérito. Prejudicial vai ter uma consequência, que vai ser uma extinção com resolução de mérito. E o mérito, por sua vez, não tem a menor dúvida, vai ter como consequência uma extinção de mérito. Por que é importante a gente saber isso? São questões relativamente fáceis a diferenciação de cada um desses três institutos. Mas chega na hora da prova, é igual aquela que a gente perguntou ontem. Fale sobre a teoria da prospetazione em 50 linhas. Né? O que falar, se eu não sei o que é prospetazione? Essa daqui, eu sei que vocês sabem, mas como não é uma questão muito abordada, muito aprofundada em livro de doutrina, o que é importante a gente saber? De um jeito simplificado, qual é a diferença entre os três institutos. Preliminar, você tem que sempre pensar como uma forma de objeção processual. Só que antes de entrar na preliminar propriamente dita, o que eu quero que vocês enxerguem comigo? Quero que vocês enxerguem uma linha do tempo da contestação. Vai pegar a contestação, o réu tem lá o prazo dele de 15 dias para contestar. Nesses 15 dias, ele vai ter que alocar o tempo dele de uma forma em que ele tenha tempo para fazer três coisas. T1 e T2, a gente vai chamar lá na frente de modalidades de defesa indireta.
e o T3 vai ser propriamente uma forma de defesa direta. Quem é o T1? Quem é a primeira forma de defesa indireta que o réu vai ter que fazer na sua contestação? A preliminar ou a arguição de uma objeção processual. Todas aquelas que a gente viu no artigo 301 são modalidades de defesa indireta, porque quando o réu alega a ocorrência de uma preliminar, ele não está atacando propriamente o mérito. Ele não está dizendo se ele tem ou não tem razão, se está certo ou se está errada a pretensão deduzida pelo autor. A única coisa que o réu faz quando alega uma preliminar é deduzir uma objeção processual. Espera lá, você não pode adentrar no mérito porque existe alguma questão processual que vai impedir que o magistrado analise aquela pretensão deduzida em juízo. Por isso, a preliminar é chamada de defesa indireta e por isso ela é chamada de uma objeção processual, porque tudo que está ali no artigo 301 você discute antes de adentrar no mérito. Por isso que o artigo 301 destaca esse antes de adentrar no mérito, antes de discutir o mérito. Porque tudo o que é tratado pelo artigo 301, efetivamente, não diz respeito a nada do que o autor tem que contestar diretamente em relação ao mérito, tampouco em relação ao que o autor deduziu como pedido e causa de pedir. É importante saber isso porque essa é a principal diferença entre uma preliminar e uma prejudicial. A preliminar geralmente se associa a prejudicial aqui, prejudicial de mérito, e preliminar como objeção processual. A preliminar como objeção processual vai impedir que você adentre o mérito e vai ter que consequência? Vai ter a consequência de uma extinção sem resolução do mérito. Então, como é que você explica essa diferença? Tanto a preliminar quanto a prejudicial têm uma semelhança. Qual a semelhança? As duas representam formas de defesa indireta. Ambas não adentram na discussão do mérito, mas a diferença que as torna peculiar é que a preliminar tem como consequência a extinção sem mérito e a prejudicial, por sua vez, como significa uma objeção de mérito propriamente dita, ainda que você não adentre no mérito da causa, tudo aquilo que se alegar a título de prejudicial vai ter como consequência o quê? A aplicação do 269 do CPC, a aplicação de alguma forma, salva do inciso 1, que vai reconhecer a procedência por julgamento do pedido autoral, salvo a hipótese do inciso 1, todas as outras hipóteses do artigo 269 vão significar a ocorrência de uma prejudicial de mérito. O juiz, quando você deduz uma pretensão, ele não vai olhar se você tem ou não tem razão, caso as partes resolvam fazer um acordo antes. Se as partes resolverem transigir, o que você pressupõe numa transação? Você presume uma concessão recíproca. Alguém perdeu alguma coisa para o outro ganhar e vice-versa. Se há uma transação, o juiz não precisou dizer quem tem razão. As partes, por si só, acordaram em resolver aquele conflito de uma forma consensual. Não tem por que o juiz adentrar naquele mérito. Ocorrência de prescrição e decadência. O juiz não disse se você tem ou não tem razão. Ele apenas reconheceu a ocorrência ou da prescrição ou da decadência. O mesmo se diga em relação ao reconhecimento da procedência do pedido feito pelo réu ou, por outro lado, o reconhecimento de que ele renuncia ao direito de ação, que vai ser feito, claro, por aquele que efetivamente promoveu aquela demanda. Inciso 2, aplicação específica do réu. Inciso 4, aplicação específica em relação ao autor, mas o fato é que nesses 4 incisos, qual a consequência? Extinção sem mérito, defesa indireta, tanto quanto a preliminar, mas ainda assim diferente do nosso terceiro momento temporal da nossa contestação, que é a alegação propriamente de mérito. É ali que o réu vai dizer o seguinte, a gente viu os princípios ontem da contestação, é ali que o réu vai especificadamente impugnar tudo que o autor disse. É no mérito, na defesa direta, que o réu vai propriamente dizer que não há razão. E mais do que isso, é na contestação, porque o Leonardo lembrou bem, ou foi o Luiz, não lembro quem foi que lembrou, que há um princípio da contestação, que é o princípio da eventualidade. Você não pode sair por aí alegando matérias de defesa quando você bem entender. Você tem um momento, você tem um evento, você tem um tempo específico, que é o seu T3, para arguir questões de mérito, para que assim decida a seu favor ou contra você o magistrado que vai julgar a sua demanda. O fato é que esses dois primeiros, preliminares e prejudiciais, embora tenham consequências diferentes, têm como semelhança a ocorrência de uma forma de defesa indireta. E o mérito, por sua vez, vai ser a defesa direta propriamente dita.
Como essa é uma noção que muitas vezes o pessoal se confunde, mas ainda assim é uma questão simples, o que eu queria fazer com vocês? Resolver uma questão só para ficar mais claro de vocês enxergarem essa diferença. Por mais que eu tenha usado aqui Dilma e Lula como personagens, não tem nenhum cunho partidário, muito menos lembrar esse momento aí político que a gente tem vivendo. Na verdade, o principal personagem aqui do nosso caso é o mosquito, que daqui a pouco eu vou contar uma história engraçada para vocês. Chikungunya, o nome do mosquito, todo mundo agora está falando chikungunya, né? Todo mundo está falando chikungunya. Vou chegar lá para vocês. Tanto é, já começando o negócio do chikungunya, quando você digita no Google, eu fiz questão de botar aqui para vocês verem, porque isso é fundamental. É indispensável para a matéria. Quando você digita, você quer ver o chikungunya, não aparece isso. Aparece assim, você quis dizer mosquito chikungunya? Você quis dizer mosquito chiquititas? Mosquito chico? O chikungunya é a última opção que vai aparecer ali para você. Ninguém sabe falar isso direito, porque convenhamos. É diferente você falar um negócio desse. Até porque o mosquito nem é isso. O mosquito é o Aedes aegypti. É o famoso mosquito da dengue. Só que aquele mosquito gera outras milhões de doenças. É a doença. O mosquito é o Aedes aegypti. Tanto que a parte mais engraçada, essa eu tinha que falar, essa é sensacional. Quem não conhecer isso, precisa conhecer para alegrar a noite de vocês. Tinha uma pessoa no Facebook chamada Chico Cunha. E o brasileiro é o criativo, né? O brasileiro talvez seja o povo mais criativo do mundo. O que o brasileiro fez e foi lá? Todo mundo foi no Facebook do cara e começou a botar inbox para ele. Eu, claro, tirei a foto dele porque, né? Todo mundo aqui estuda direito e sabe que não pode. Aí ele, sai Zika vírus. Ele não gostou da resposta, obviamente, foi grosseiro na resposta. Só que, né? Pois é, né? Acho que ele quis dizer aqui, vai procurar o que fazer, vai fazer outra coisa. O fato é, além dessa, milhões de outras respostas, ele tinha 500 mensagens no inbox e a melhor de todas era uma, ele mesmo contando, do filho. Pois é, essa é genial. E também uma do filho, não sei se você viu essa. Ele falou, pô, eu acordei hoje, meu filho falou, e aí, mosquito? Vem cá, não sei o quê. Ele passou a fazer piada daquilo ali. Então, não tem nada a ver com política, era só lembrar do caso do mosquito. Voltando agora para a parte séria. O que é o caso Chico Cunha que eu trouxe aqui para vocês? O Chico tem hoje 50 anos e ele pretendia ingressar com um processo em relação ao irmão dele, que era o Cunha, que era um irmão gêmeo, requerendo a condenação dele de R$50 em razão de uma dívida que eles tinham feito quando eram crianças ainda. Anos depois, ele resolveu cobrar essa dívida do irmão. A Dilma, que era a mãe dos dois irmãos, ele pleiteou para a mãe e falou o seguinte, mãe, pô, obriga meu irmão a pagar e tal, eu quero esse dinheiro, estou precisando, são tempos difíceis, né? Tempos de crise, preciso desse dinheiro. E a Dilma, por mais que o irmão tivesse pedido, disse o seguinte, deixa para lá, perdoa seu irmão. Ele não gostou daquilo, foi lá, pediu para o pai dele, que era o Lula, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, e o pai disse o seguinte também, deixa isso para lá, que passou, passou. Claro, os R$50 eram dele, né? A parte mais sensível do corpo humano foi afetada, que é o bolso do cara, e ele, não satisfeito, o que ele fez? Ele foi lá e processou. O que ele processou? Ele processou arguindo 3 matérias. Primeiro, existência de coisa julgada na contestação. O irmão dele, quando foi processado, ele arguiu o seguinte, peraí, existe coisa julgada porque a minha mãe já tinha decidido, minha mãe é soberana aqui na nossa matéria, isso forma jurisprudência, gerou precedente. Segunda alegação dele, ocorreu prescrição. Está me cobrando isso 50 anos depois? Não pode ser assim, você tem que cobrar num tempo definido. Terceira matéria que ele alegou, peraí, eu não estou te devendo 50. Naquela época eu me lembro muito bem como se fosse hoje, eu só peguei emprestado com você R$5. O fato é, nesse nosso caso aqui, o Cunha, que era o irmão devedor, ele efetivamente foi regularmente citado. E aí vem a pergunta. Quais os efeitos da citação válida? Essa era fácil de responder. Qual a natureza jurídica de cada uma dessas defesas propostas pelo réu devedor? Qual deve ser o provimento jurisdicional no caso Chico Cunha? Como é que a gente vai resolver esse caso? Efeitos da citação válida. Essa é fácil, está lá no... Interrompe a prescrição, ainda que por juiz incompetente, torna prevento o juízo, induz litispendência, todos aqueles efeitos, depois da historinha do Chico Cunha, que estão lá no artigo 219, que fazem o que a doutrina vai chamar, e o que todo mundo chama assim, de efeitos da citação válida. Nesse nosso exemplo aqui, houve a regular citação do réu. Então, se houve a regular citação do réu,
todos esses efeitos do artigo 219 vão se operar em relação a ele.